Amém, gente. Volta meu tempo lá, porque senão não vai dar certo. Vamos para a palavra de Deus. Isso é família, né? Eu falei de manhã isso. Na família acontece várias coisas, né? Apresentação, um que chegou de viagem, outro que todo mundo falando junto. E é isso que Deus nos alegra, né? Porque nós fazemos parte dessa família, né? Que você se sinta família aqui. E falando de família, eu vou falar algo que faz parte da família hoje. Abre comigo lá a tua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Estamos na série Caminhos do Sobrenatural. E hoje nós vamos falar sobre identidade celestial. Algo que Deus, né, tem colocado no nosso coração. Então, né, cria a expectativa, né, como o pessoal do Hype aqui, para que Deus fale no seu coração. Abre o seu coração para o Senhor nessa noite, para que Ele possa falar. E eu creio que Deus quer derramar, Ele está derramando, e foi de manhã, e agora eu também creio nisso. Uma cura sobre a sua vida. Então não perde aí, pega cada palavra. Romanos capítulo 8, versículo 15, nós vamos ler do 15 ao 17. Diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Quando você nasceu, né, nós estamos falando aqui de filho, adoção, muitas coisas você já sabe. Mas quando você nasceu, assim como o Tiago, pequenininho, né, você nasceu, talvez tenha sido uma alegria na sua família, não sei como é que foi. Mas o seu pai ou a sua mãe, ele teve que ir no cartório fazer o quê? Registro, certo? Você é registrado aí? Amém? Depois você foi registrado, o que você teve que fazer? Lá, geralmente, agora é mais novo, né? Quanto antes fazem, você fez uma identidade, que a gente chama de RG, né? Então, você tem um RG, tem uma identidade. E isso é a tua identidade, o teu RG terreno. Do seu pai que foi colocado, da sua família, onde você foi colocado aqui. Mas a Bíblia nos fala que nós temos uma identidade celestial. Aí a Bíblia nos fala que nós somos registrados num livro celestial. Lá em Apocalipse vai dizer, se alguém não foi achado escrito nesse livro da vida, será lançado no lago de fogo. Também tem, quando a gente fala ali de registro, Moisés vai falar para o Senhor, Senhor, ou tira o meu nome. Se o Senhor não perdoar esse povo, tira o meu nome do livro que me registrastes. E Jesus também vai dizer em Lucas 10, 20, alegre-se porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, eu quero que você entenda que, além da sua identidade, do seu RG terreno, você tem uma identidade, um RG celestial. Então, quando nós nascemos, né, a gente precisa disso. E no reino de Deus, no reino eterno, nós também precisamos disso. Você agora, quando você aceitou a Jesus, você nasceu de novo. Amém? É isso que a Bíblia diz. E quando você nasceu de novo, então você tem uma nova identidade. Você não faz mais parte dessa terra, mas você faz parte dos céus. Você faz parte dos céus. E agora o seu RG celestial, agora você tem um RG celestial. E quando lá no seu RG tem uma filiação, né? Filho de fulano e fulano. E agora no RG celestial, você que está escrito, você é filho de Deus. Agora você é filho de Deus. Então, querido, nós muitos falamos assim, nós vamos para o céu. Nós não vamos para o céu. Nós voltamos do céu porque nós já somos de lá. Você vai voltar para o céu. Então, a sua origem, eu quero te dizer que ela não é terrena. A sua origem é celestial. Então, abrace a origem que você tem celestial. Abrace essa identidade que você tem celestial, que é uma identidade de filho, uma identidade de filha de Deus. É isso que você tem, é isso que nós temos. E nós temos então que agora, como eu nasci de novo, cada família tem uma cultura. Agora eu nasci na família do reino. Eu nasci na família celestial, então agora eu tenho uma cultura da onde eu sou originado, da cultura onde você é originado. E essa cultura
ela deveria ser passada por quem? Né? Aqui nós tivemos, você viu, né? Foi dado bênção sobre o Tiago, mas quem vai encaminhar ele é o Patrick, é a Michele. Ele é que vai dizer. Então o Patrick aqui é que vai apresentar os céus para ele. É o Patrick que vai apresentar. E da mesma forma, na minha e na sua vida, quem deveria nos ensinar essa cultura do reino seria os nossos pais, seria o seu pai. Mas o que acontece? Acontece que alguns às vezes tiveram alguma experiência que não foi muito agradável com os pais, com o pai principalmente. Então, o pai aqui na terra, ele seria aquela pessoa que deveria ser o espelho de Deus. Seria a pessoa que deveria ser o modelo, aquele que vai dar o intermediário entre o céu e a terra, para que fosse abençoado a sua geração e as próximas gerações. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Nós percebemos que não é isso que acontece, porque muitos têm uma história muitas vezes difícil. Então, quando a gente fala assim de pai, talvez a gente fale, Deus é o nosso pai. Para alguns isso não é muito legal. Por quê? Porque teve um pai muitas vezes autoritário. Um pai que ele não se apresentava, ele não falava com você, mas ele só falava na hora que você pisava na bola, ou na hora que você tirava a nota baixa, ele vinha para falar com você, para te punir. Talvez o carinho que você tenha sentido não foi o carinho das mãos no seu rosto, mas a palmada que ele te deu do que você fez. E muitas vezes nós passamos isso para Deus, porque nós achamos que Deus é um Deus autoritário. Deus está só esperando eu errar para Ele me punir. E passa isso na nossa cabeça. Alguns tiveram um pai permissível, que tudo pode. Posso, pai? Pode. Transfere isso para Deus. Porque agora, daí você começa a pensar assim, Deus não é tão ruim assim, Deus é amor. Ele fica, né? Talvez a gente ache que ele fica fazendo coraçãozinho para a gente. Deus é amor, Ele me ama. E não é dessa maneira, não vai ter juízo final. É tudo, né? Só enganação. E não é assim que acontece, nós somos enganados. Talvez você teve um pai indiferente, um pai ausente. E isso nos leva, quando a gente fala de Deus Pai, o nosso cérebro, o seu cérebro ele vai procurar uma imagem de quem é pai. E qual é a imagem que vem? A imagem do seu pai. E às vezes essa imagem não foi correta. Então eu quero te dizer que o seu pai foi talvez um tipo de pai errado. É o tipo de pai errado. Deus é o tipo de pai certo. Deus é um Deus que é certo. E um dos princípios que a Bíblia nos fala, né, que nós somos novas criaturas, e agora nós fomos, que nós lemos aqui, adotados na família de Deus. Nós somos adotados nessa família, nós fazemos parte dessa família. E Deus, Ele quer ser conhecido por mim e por você. E Ele não quer ser conhecido apenas como um Senhor, ou algo autoritário, ou só o Salvador. Ele quer ser reconhecido como Pai. E Ele quer transmitir o amor de um Pai amoroso para a sua vida. Talvez você não tenha sentido isso, mas Deus quer fazer isso. Então nós fomos, né, adotados, enxertados na família de Deus e agora somos nova criatura. E muitas vezes nós até oramos Pai Nosso, a oração tão famosa, mas não agimos como filhos, não agimos como filhos de Deus. Agimos de outra maneira. Então, essa é uma estratégia do inimigo, é uma estratégia do diabo, que ele faz com que, muitas vezes, você teve um desse tipo de pai, e através disso, o diabo faz você ter uma revelação distorcida de Deus, você passa a ter uma revelação errada. Então, você não vive mais como filho. E quando você não vive como filho, isso atinge a sua identidade. A sua identidade, ela é ferida. Ela passa a ser ferida. Mas eu quero te dizer que todos nós passamos por crise de identidade. E essa crise de identidade, ela não começou agora. Essa crise de identidade, ela não veio agora. Isso acontece lá desde a queda. Quando o homem pecou, se afastou de Deus, veio a queda. Ele perdeu a identidade, porque ele se afastou de Deus. Então, se você quer saber a sua identidade, se aproxime de Deus. Seja próximo dele, porque só o Criador pode falar aquilo que você é, quem você é. Mas nós, né, como nós falamos, somos novas criaturas, aceitamos Jesus, mas muitas vezes não vivemos essa identidade de filho. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma mentalidade e vivemos como escravos. Nós temos mentalidade de escravo. Sabe, você talvez conheça, ou não sei se você conhece a história do povo de Israel.
Deus, fez através de Abraão um povo, ele escolheu Abraão, ali teve um povo, e esse povo, ele foi para o Egito, e lá no Egito ele ficou cativo, ele ficou escravo por muitos anos. E ele trabalhava, esse povo só trabalhava. E nessa parte que eles ficaram cativos, eles ficaram com uma mentalidade de escravos, uma mentalidade que eles eram insignificantes, que eles não valiam nada. Ali foi gerado algo na mente deles, foi gerado isso na mente deles. Mas Deus, ele levanta um libertador, vem Moisés para livrar esse povo, mas esse povo agora já está livre, e ele já está lá no deserto, mas ele tem ainda a mentalidade de escravo. Ele tem uma mentalidade que não é de filho de Deus. E ele, volta e meia, eles falam, se eu voltasse para o Egito, se nós voltássemos para o Egito. Então muitas vezes nós estamos igual ao povo de Israel, porque Deus tinha tirado Israel do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. O Egito ainda estava dentro deles, eles tinham essa mentalidade de escravidão. Moisés não tinha mentalidade de escravidão, porque ele não foi criado num ambiente escravo. Por isso que ele foi para o palácio, porque ele não poderia ter essa mentalidade de escravo. E através dele, esse povo é liberto. Ele alcançou a terra prometida. E muitas vezes nós, igual a esse povo, nós não conseguimos, nós temos dificuldades às vezes de acreditar, porque Deus tinha uma vida melhor para eles. E Deus tem uma vida melhor para mim e para você. Amém? Ele tem uma vida melhor. Mas às vezes nós não acreditamos nisso. Nós não queremos acreditar. Então Deus, Ele te chamou, gente, você não nasceu só para nascer, para viver uma vida natural. Mas Deus te chamou para você viver e para você andar no sobrenatural. Foi para isso que Deus te chamou, para que você ande no sobrenatural. Quando nós falamos de escravidão, muitas vezes nós não entendemos porque nós não passamos por isso. Mas nós vemos na história a escravidão que teve. E nos Estados Unidos, quando houve a abolição lá da escravidão, da escravatura, foi em 18 de dezembro de 1865. E agora eu quero te perguntar, no outro dia, no dia 19, tinha algum escravo? Eles foram libertos no dia 18, no dia 19 tinha algum escravo? Não era para ter. Mas ainda tinha muita gente com a mentalidade de escravo. Ainda tinha muita gente que não aproveitou daquela liberdade. Nós somos assim. Nós muitas vezes não aproveitamos a liberdade que Deus nos deu. Deus, Ele te chama para uma vida de liberdade. Deus, Ele te chama para que você tenha essa experiência de liberdade. Deus, Ele te chama para que você saia dessa escravidão. O povo de Israel teve o Egito. Para nós, sabe qual é o nosso Egito? É um mundo de pecados. É um mundo de prazeres. E volta e meia, nós voltamos para esse mundo, aquele mundo de mentira, de prostituição, drogas, homossexualismo, depressão, angústia, depravação e tantas coisas, sonhos frustrados. Volta e meia, nós voltamos para esse Egito. Mas eu quero te dizer que Jesus veio para te libertar do pecado e da morte. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para te libertar e você é livre. E muitos, às vezes, não aproveitam essa liberdade. Agora, volta e meia, ele recorre a esse pecado. Dizendo assim, não, eu sou livre, eu largo a hora que eu quiser. Eu quero te dizer, querido, que você não larga. Isso é escravidão. A palavra de Deus diz lá em João que, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí talvez ache que está muito liberto e não está, porque volta e meia recorre naquele mesmo pecado. Talvez de drogas, talvez de bebidas, de tantas outras coisas, vida promíscua, depravações. Recorre a isso é vida de pecado. E a Bíblia também diz que Jesus veio e Ele nos libertou e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império de luz. Então, se você é nova criatura, você tem que viver no império de luz, no império de Deus. A palavra de Deus também vai dizer que, contudo, aos que receberam e aos que creram em meu nome, dei-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus. Deus projetou você. Ele te criou.
Você nasceu de Deus, então não viva a mentalidade de escravo. Se você ainda está nessa mentalidade, tire essa mentalidade de escravo. Porque Ele veio para te libertar da morte e do pecado. Amém? Mas Jesus também veio para nos libertar de um espírito de orfandade. Sabe, muitas vezes nós vivemos esse espírito de orfandade. Jesus vai falar lá no livro de Lucas, ele fala uma passagem de duas pessoas, dois personagens. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, né? Ali o pai e toda aquela família. Nós muitas vezes prestamos muita atenção no filho pródigo, que é o filho que volta para casa e tal. E é muito legal isso mesmo que acontece. Deus recebe de braços abertos. Mas lá havia o irmão mais velho do filho pródigo, ao qual ele tinha uma mentalidade de órfão, ele tinha uma mentalidade de servo. Lá no livro de Lucas 15:2, se você quiser anotar, vai dizer assim que ele fala assim para o pai: tantos anos eu servi sem jamais transgredir uma ordem sua, nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Sabe, nessa história, esse filho que saiu e voltou, o pai faz uma festa de alegria. E o irmão não fica alegre porque esse irmão voltou. E ele começa a reivindicar coisas que já pertenciam a ele. O pai fala para ele assim, ó: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Isso é um espírito de orfandade. E é um espírito que às vezes está sobre nós. É um espírito que vem sobre nós. E o espírito de orfandade, ele faz com que você tenha a visão distorcida. Não vive como filho. Passa a viver como servo. Passa a viver como órfão. Passa a viver na casa de Deus. E é interessante que nós vemos que, infelizmente, dentro da igreja, há muitos filhos de Deus que estão se comportando como servos. Há muitos filhos de Deus que são envolvidos nesse espírito de orfandade. Há muitos filhos de Deus que ficam envolvidos nisso. O irmão mais velho do filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai. E ele estava reivindicando por um cabrito. Ele tinha a mentalidade de servo. E servo trabalha. Ele precisa de algo, ele precisa de salário. Sabe o que é isso? É quando a gente barganha com Deus. O filho pródigo, ele estava na casa do pai. Ele fala assim: você não me deu nem um cabrito. Trabalhando por salário. Sendo que ele tinha, tudo era dele. Tudo pertencia a dele. Tudo estava nas mãos dele. Mas ele não usufruía como ele deveria. Muitas vezes nós temos essa mentalidade: o que eu posso fazer para Deus para que Ele me abençoe? O que eu posso fazer para Deus para que Ele me ame mais? Vou te dizer, querido, que nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais, porque Ele já te amou infinitamente mais e mandou o bem mais precioso que Ele tinha, o melhor, para te libertar, para estar com você, para te aproximar de Deus. Então, nós temos muitas vezes essa mentalidade. E sabe como que nós temos que ver? Como eu falei, como a cultura dos céus, como filho de Deus. E como que a gente vive como filho de Deus? Sabe como o filho de Deus vive? O filho de Deus, ele vive com responsabilidade. O filho de Deus, ele levanta da sua cama e eles são responsáveis. Ele está vendo ao redor dele o que está acontecendo e o que precisa da intervenção dele. Ele não faz por um salário. Ele faz porque ele está manifestando essa cultura dos céus. Isso que faz o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não trabalha por salário. Ele é herdeiro de todas as coisas. Você é herdeiro de todas as coisas porque você é filho de Deus. Mas ele trabalha porque ele é responsável. Então, nós não podemos fazer, você não pode fazer nada baseado na sua função, nada baseado na sua origem. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É por isso que nós servimos a Ele. Nós temos que ter e viver o quê? Os valores dos céus. Os valores celestiais. Sabe, a mentalidade de servo, ela não deixa você experimentar, nem viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Você não consegue experimentar a plenitude de Deus. Você não consegue experimentar tudo o que Deus tem para a sua vida. Porque tem a mentalidade de órfão, tem a mentalidade de escravo, de servo, e não usufrui aquilo que o Senhor deixou. Mas, além disso, muitas vezes, além da mentalidade que nós vemos de escravos,
nós vivemos, né, essa orfandade, mas muitas vezes andamos sem identidade. Andamos sem identidade. Existem muitas pessoas dentro da igreja que acreditam em Deus, mas não sabem quem são. Não sabem a sua identidade. Estão perdidas na sua identidade. Estão perdidas, não sabem quem é o seu Pai Celestial. Muitos de nós aprendemos que a nossa identidade ou está naquilo que fazemos, ou naquilo que fomos rotulados. A nossa identidade, talvez a tua identidade, você esteja vivendo na identidade da terra, na identidade terrena. E como que vive a identidade terrena? Nós somos definidos por aquilo que fazemos, por fatores externos, por fatores internos, pelo ambiente que vivemos, pela capacidade dos afazeres, ou somos definidos pelas feridas que temos. Dessa forma, se define muito da nossa identidade. Talvez a tua identidade tenha se definido aqui. Eu quero te pedir para que você entenda que como você nasceu de novo, você tem agora, o teu RG terreno não te define. Teu RG terreno não te define. O que te define é aquilo que Deus falou sobre você. O que te define não é os fatores externos ou fatores internos, mas o que nós devemos ser definidos por eternamente, por aquilo que Deus fala. O que Deus tem dito sobre você? O que Deus fala sobre você? Como você é visto nos lugares celestiais? Você já parou para pensar nisso? Deus tem um nome que Ele te chama. Qual é o nome que Ele tem te chamado? Você sabe qual é o nome que o Senhor te chama? Nós só vamos descobrir isso se nós nos aproximarmos dEle e perguntar: Senhor, qual é o nome que o Senhor me chama? Qual é o nome que eu sou conhecido no céu? Senhor, qual é o nome que eu sou conhecido aí? A palavra de Deus, ela também mostra, tem uma história que fala sobre isso. Lá está no livro de Juízes, vai falar sobre Gideão. E essa história diz que o povo de Israel, ele viveu, depois de liberto, ele viveu uma época que ele caía, volta e meia ele desagradava a Deus. E Deus entregava ele aos outros povos. Então se levantava um juiz, se levantava alguém que libertava aquele povo. E aqui acontece isso. O povo, a palavra de Deus vai dizer assim que eles estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E Deus os entregou aos medianitas. Então os medianitas eram um povo que vinham e pegavam tudo o que o povo de Israel colhia. Toda a colheita do povo de Israel, eles levavam embora. Então eles não tinham, os alimentos ali. E tem um personagem que é o Gideão. E Gideão, ele está lá, ele plantou. Então o que eles faziam? Eles plantavam, pegavam uma parte dessa plantação e fugiam para as cavernas. Gideão, ele plantou, pegou uma parte e ele foi malhar o trigo, a Bíblia diz, num lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o lugar onde se amassa a uva. Como não era tempo de uvas, com certeza os medianitas não iam aparecer naquele lugar. E ele vai lá para malhar o trigo. E aparece um anjo para ele e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Agora pense, ele estava num lugar que ele estava o quê? Escondido. Então ele não era um homem valente, né? Você concorda comigo? Ele era o quê? Medroso. Ele tinha medo. Porque ele estava escondido. Ele não sabia, não, eu vou enfrentar esses medianitas. E o anjo do Senhor fala, homem valente. Tem uma outra tradução que diz assim, guerreiro corajoso. Eu penso que Gideão quando o anjo falou assim, homem valente, talvez ele olhou, será que eu estou sozinho? Tem mais alguém? Está falando com alguém? Será que é comigo? E Gideão, acredito que ele tenha ficado confuso. Porque você vai ler ali que ele não se via como um homem valente. E o anjo e Deus começa a falar com ele. Gideão estava desalinhado da sua identidade. Ele só via ali apenas o que ele era fraco. Porque ele diz assim, meu Senhor, eu sou o mais fraco, eu sou o menor, eu sou ruim. Que era o jeito que ele era conhecido. E ele estava desalinhado dessa identidade. E Gideão, ele foi conhecido mais tarde por um guerreiro. Ele foi conhecido como guerreiro. Você já parou para pensar que lá no céu, quando o anjo fala com ele, guerreiro valente, ele não estava zombando dele. Igual às vezes a gente fala assim, corajosão,
poderosão. Que a gente fala assim, né? Não sei se você fala, eu falo. Né? É bonzão. Né? Ungidão, olha lá, ela vai ungidão. A gente fala, tirando sarro das pessoas. O anjo não estava falando isso. Ele estava falando algo que já estava nos céus, algo que já estava revelado na identidade celestial de Gideão. Nos céus ele já era conhecido. Nós, muitas vezes, nós não reconhecemos a pessoa porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer com ela. Nós rotulamos as pessoas pelo quê? Pelo que a gente vive. Porque nós vivemos no presente. Para Deus não tem passado, presente e futuro. É um tempo só, Deus já está vendo. Então talvez aquilo que você acha que você não é, Deus já viu, Ele já te falou que você é. E você é, porque nos céus já está escrito. Nos céus já está escrito a tua identidade. E a gente não consegue ver isso. Então no reino celestial nós ganhamos batalhas porque Deus, Ele diz que nós somos guerreiros. Então você ganha a batalha, querido, porque Deus falou que você é um guerreiro. Ele falou que você guerreia, e é por isso que você ganha batalhas. Gideão, ele tinha aqui duas escolhas: ou viver a identidade terrena dele, ou viver a identidade celestial. Mas na identidade terrena, o que ele era? Fraco e medroso. E na identidade, o que ele era? Valente e corajoso. E você vai ver a história que através dele, Deus liberta o povo, Deus dá força para eles, e ele vai com ele. Então isso nos remete que o quê? Que o sobrenatural de Deus não é apenas um evento soberano, mas ele é uma parceria divina. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo que talvez você pense, não, eu não sou capaz, mas Ele está dizendo, você é capaz. Você faz, porque eu te escolhi para isso, eu te formei para isso. É isso que Ele está dizendo. Então para nós enfrentarmos desafios no nosso tempo, desafios como nós enfrentamos aqui Gideão, igual Gideão, só que na nossa história, você não enfrenta mais um povo, mas você tem tantas outras lutas e tantas outras batalhas. Para isso, para que nós não podemos enfrentar apenas nos nossos recursos naturais. Nós temos que enfrentar nos recursos sobrenaturais. Nós temos que enfrentar e pegar e tomar posse e posição da nossa identidade celestial. Você tem uma identidade celestial. Talvez você ainda não tenha descoberto. Jesus, além de, Ele te dar uma identidade celestial e Ele dizer que você é filho amado, Ele diz que você é a luz do mundo. Ele diz que você é a sal da terra. É isso que Ele está dizendo. E sabe, muitas vezes quando nós falamos, como o pastor falou aqui, nós não fazemos por nós. Mas nós fazemos pelo poder de Deus que habita através de nós. Não são pelas minhas capacidades, não são pelas capacidades dele, mas é o poder de Deus que vem e habita na nossa vida. E Deus quer fazer isso. Se Ele falou que você é a luz do mundo, querido, que é para onde você for, não tenha trevas, as trevas saiam porque você é para iluminar aquele lugar. Você é para trazer sabor, tempero aonde você vai. Porque você é sal da terra. Então entenda que a nossa identidade é de filho amado de Deus Pai. E a sua função como filhos é representar o Pai. Essa é a sua função, de trazer representação para o Pai. E todos nós, toda a humanidade, ela necessita de um Pai. Todos temos uma história de pai. De pai que amamos ou de pai que nos magoou. Então talvez você tenha, você foi tão amado, mas talvez você tenha sido tão magoado e tão ferido. Mas eu quero te dizer que Deus é um pai e tem um coração terno e amoroso. E Ele quer te amar profundamente. Ele quer derramar sobre a sua vida. Então existe, como eu falei, existem pessoas na igreja que elas até acreditam em Deus, mas elas não sabem que Ele é o seu Pai. Elas vivem como órfãos, vivem numa orfandade, vivem como servos, envoltos nesse espírito. Mas graças a Deus que enviou Jesus e Ele nos adotou na família dEle. E Deus, Ele se preocupa comigo e com você. Se você tem esse espírito de orfandade, Ele se preocupa. E Ele quer ser um bom pai. Ele quer te amar.
de maneira que você nunca viu antes, ou de maneira que você nunca sentiu antes. Deus quer revelar o amor dele. Por isso que ele enviou Jesus para morrer. Por isso que Jesus, o maior sacrifício, ele veio para atender às nossas maiores necessidades. Foi para isso que Jesus veio. Deus apenas, ele não criou a paternidade, mas ele quer ser um pai e ele ama você. Você pode se colocar de pé? A palavra de Deus diz que ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Querido, se você não teve uma boa história com o Pai, o Senhor Jesus hoje, Pai, Deus, Pai Celestial, Ele quer revelar o amor dele sobre a sua vida. A sua identidade agora, sabe qual é? É de incondicionalmente amado por Deus. O livro de João vai dizer que vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos e que de fato somos. A chave do seu crescimento espiritual está na sua identidade. Quando você descobre quem você é, você tem um crescimento espiritual com Deus. Muitas vezes, talvez, você já tentou, né? Como uma das adolescentes falou aqui, tinha algo que me impedia. Talvez você não consegue amar a Deus ou falar com Deus, ou ter essa proximidade de pai, porque você passou por algo disso. Passou por um pai autoritário, passou por um pai abusivo. Deus hoje ele quer revelar que ele é o pai. Sabe o que um pai faz? Um pai, ele dá destino. O pai, ele dá destino para o filho. Que nós vamos, quando você vê na palavra, Jesus, ele tinha uma missão, mas ele tinha um destino e ele já sabia. Foi o pai que deu esse destino a ele. E hoje o Senhor quer revelar tua identidade nele.